Olá, concurseiros! Vamos dar início ao nosso curso online de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, preparatório para o concurso do TRT da 11ª Região. Eu sou o professor Fábio, sou delegado de polícia, ex-servidor do Tribunal de Justiça e ex-servidor do Tribunal do Trabalho. Para orientar nossos trabalhos, nossas videoaulas, nossas apostilas, mapas mentais, audioaulas, exercícios, tudo será coordenado pelo professor Raimundo Silva, juiz do trabalho aposentado e também professor de Direito do Trabalho há mais de 20 anos na Universidade Federal do Amazonas. Então, experiência, o professor Raimundo Silva tem de muito e é uma honra trabalhar com ele nesse curso durante todo esse tempo que vamos estudar juntos, ok? Vamos para a aula? Nossa aula de hoje, iremos tratar os dois primeiros assuntos do conteúdo programático, que nada mais é do que a introdução do direito do trabalho, tá? Então, sempre o direito do trabalho, quando uma pessoa vai iniciar os seus estudos, começa pela fonte e pelos princípios do direito do trabalho, tá bom? Começaremos estudando as fontes do direito do trabalho, tá bom? Primeiramente, vamos conceituar o que vem a ser o direito do trabalho. O direito do trabalho nada mais é do que um conjunto de regras, de princípios que garantem determinadas direitos aos trabalhadores, né, que protegem os trabalhadores. Então, a maior função do direito do trabalho é proteger os trabalhadores frente aos empregadores pelo fato do trabalhador ser considerado a parte mais fraca. Então, o direito do trabalho possui essa função de proteger o trabalhador. Eu usarei aqui nas nossas videoaulas algumas expressões: empregado, que é o trabalhador, empregador, que é a empresa, que é a pessoa que contrata uma outra para trabalhar para ela, tá? Então, usarei muito essas expressões: empregado, empregador, trabalhador, tá? Então, usaremos muito essas expressões. Mas vamos para a nossa aula. Fontes do direito do trabalho. Eu costumo falar nas minhas aulas presenciais que fonte é de onde jorra o direito. É onde você busca o direito. Você quer saber se determinado trabalhador tem direito a férias, a 13º, se tem direito a hora extra. Então, você vai onde? Você vai ter que buscar em algum lugar esse direito. Onde é que ele está escrito? E ele vai ter que sair de alguma fonte, de algum lugar. Tá? Então, fonte do direito nada mais é do que de onde vem o direito. Tá? Vamos ver aqui o nosso conceito da nossa aula. No sentido mais amplo, genérico, a expressão fonte do direito significa o manancial, o início ou o princípio do qual surge o direito. Em outras palavras, fonte seria a expressão utilizada para designar a origem das normas jurídicas. Tá? Esse é um conceito de fonte do direito que eu gostaria que você levasse para a sua prova e que você tentasse memorizar. Tá bom? Nós vamos classificar as fontes do direito do trabalho nessas classificações, tá? Depois dessas classificações, nós vamos falar de uma por uma das fontes do direito do trabalho. Mas, primeiramente, tente memorizar essas classificações. As fontes podem ser materiais ou formais, nacionais ou internacionais, ou até decorrentes de princípios do direito do trabalho. Bom? Então, as fontes possuem essas classificações. Vamos falar primeiro das fontes materiais. No âmbito laboral, as fontes materiais representam o momento pré-jurídico, a pressão exercida pelos operários em face do Estado capitalista, em busca de melhores e novas condições de trabalho. Resumindo, fontes materiais são fatores que influenciam ou influenciaram
na criação das normas trabalhistas. Eram os trabalhadores fazendo pressão para que o Estado fizesse determinadas leis, determinadas normas. Então, os operários fizeram essas ações, e essas ações, a luta do operário é considerado uma fonte material. Tá? Então, eu sempre dou um exemplo, para ficar bem mais fácil. Olha só, será que é possível voltar à escravidão? Claro que não. De toda a luta que houve no passado para que se acabasse com a escravidão, hoje é praticamente impossível que o trabalho escravo volte a reinar, a vigorar, porque é uma fonte, essa luta dos trabalhadores. Tá? Eu gostaria que você anotasse três fontes, algumas fontes materiais importantes, tá? Ou exemplos de fontes. Ó, a necessidade e proteção do trabalhador é uma fonte. Tá? A necessidade e proteção do trabalhador. Uma fonte material, pois de toda a luta que teve dos operários, os trabalhadores, os empregados, esses empregados, os trabalhadores, de tanta luta que eles fizeram, né, e até hoje ainda promove, eles conseguiram provar que eles são a parte mais fraca em relação às empresas. As empresas possuem capital, possuem poder, coisa que eles não possuem. Tá? Então, eles, com essa luta que eles promoveram, criaram essa regra, a necessidade de proteção aos trabalhadores por ser a parte mais fraca. Tá bom? Essas são as fontes materiais, são as lutas dos trabalhadores. Fique com isso na sua cabeça. Tá bom? Vamos prosseguir. Fontes formais. As fontes formais representam o momento eminentemente jurídico, com a regra já plenamente materializada e exteriorizada. É a norma já construída. Enquanto as fontes materiais é apenas aquele momento de luta, aquelas reivindicações, as fontes formais não, já são leis, já são normas, tá? Já são coisas no papel feitas ou pelo Estado ou até mesmo pelos empregados, pelos empregadores. Tá? Então, enquanto a fonte material ela está apenas nas reivindicações, nas lutas, nas greves, nas passeatas, carreatas, as fontes formais já estão no papel, são regras. Fique com isso na sua cabeça. Fontes formais são duas espécies de fontes formais. As fontes formais heterônomas e as fontes formais autônomas. Olha só, fontes formais heterônomas, cuja formação é materializada por um agente externo, um terceiro, em geral o Estado, sem a participação imediata dos destinatários principais das regras jurídicas. Fontes formais heterônomas, quer dizer, fora do local de trabalho. Então, um terceiro veio e fez essas normas de direito do trabalho, geralmente o Estado. Tá? Então, vamos aqui para a nossa lousa online. Vamos para a nossa lousa online. Vamos lá? Nossa lousa online. Então, preste atenção aqui. Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos para a nossa lousa online, tá bom? Nós estamos estudando. Vamos para a nossa lousa online. Nós estamos estudando as fontes do direito do trabalho, tá? Então, estamos estudando as fontes do direito do trabalho. Nós acabamos de ver
que as fontes podem ser materiais, tá? Que você até já decorou. São as greves, as reivindicações, as lutas que os operários promoveram em busca dos seus direitos, tá? Então, nós temos as materiais e temos as fontes formais. As fontes formais são divididas em duas: heterônomas e as fontes autônomas. Então, esse é o esqueminha que você deve levar para a prova. Não estou dizendo que é para levar na cola, levar mentalmente. As fontes podem ser materiais ou formais. As formais podem ser heterônomas ou autônomas. Heterônomas, quais são essas fontes? São fontes, tá, que foram feitas por um terceiro, fora da relação trabalhista. Geralmente esse terceiro é o Estado. Geralmente esse terceiro é o Estado. E as fontes autônomas? Essas fontes autônomas foram feitas dentro da relação trabalhista, ou pelo empregado ou pelo empregador. Tá? Então, as fontes formais podem ser autônomas ou heterônomas. Quem quiser anotar, ó, fontes formais heterônomas são fontes que derivam da vontade do Estado. São fontes que derivam da vontade do Estado. Exemplo, a Constituição, as leis, são exemplos de fontes heterônomas. Fontes autônomas são fontes provenientes da vontade dos trabalhadores e dos empregadores. São fontes provenientes da vontade dos trabalhadores e dos empregadores. Exemplo, as convenções coletivas e os acordos coletivos. As convenções coletivas e os acordos coletivos. Certo? Tranquilos? Vamos voltar para a nossa aula. Fontes formais, tá? Já falamos que elas podem ser heterônomas ou elas podem ser autônomas, tá? Eu acho que isso é muito fácil, não vamos errar nada no dia da prova, tá bom? Tranquilos? Podemos prosseguir? As fontes também podem ser nacionais ou internacionais. As fontes nacionais nós acabamos de estudar, são as heterônomas, tá? São as heterônomas. Então, as fontes nacionais são as heterônomas e as autônomas, tá? As internacionais, que os juízes do trabalho utilizam muito também em determinados casos, são convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e os tratados internacionais. Tá? Então, essas são as fontes internacionais. Existem essas convenções de tempos em tempos, essas convenções promovem determinadas determinações, né, que devem ser cumpridas pelo mundo todo. Todos os países que participam dessas convenções devem aceitar as determinações da OIT e também dos tratados internacionais. Outra fonte também do direito são Outra fonte também do direito do trabalho são os princípios, tá? Inclusive, até o artigo 8º da CLT
diz: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta das disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios, coisa que nós vamos ver agora na nossa lousa online. Preste atenção agora. Vamos apagar aqui, tudo tranquilo. Selecionar o pincel. Vamos agora falar das espécies de fontes que estamos estudando, tá? Das espécies de fontes do direito do trabalho. A primeira fonte que nós vamos falar nada mais é do que a nossa Constituição. Tá? Então, Constituição de 1988. Eu queria que você anotasse o seguinte comentário, tá? A primeira Constituição a trazer regras do direito do trabalho foi a Constituição Federal de 1934. Então, a primeira Constituição a trazer regras de direito do trabalho foi a Constituição de 1934. Em nossa Constituição atual, na Constituição de 1988, existe uma gama de artigos que não tem como você ir para uma prova de Tribunal Regional do Trabalho sem ter esses artigos na cabeça, que vai exatamente do artigo 7º ao 11º. Então, meu amigo, você sempre chega nos meus e-mails. Professor, eu quero começar a estudar para o TRT. Eu começo por onde? Comece pelo artigo 7º ao 11º, tá? Do 7º ao 11º. Com certeza lá haverá várias questões que serão tiradas de lá desses artigos. Tá? Na sua prova vai ter questões que serão tiradas desses artigos. Esse artigo a gente vai ter, né, uma videoaula que está no nosso conteúdo programático para falarmos apenas dos direitos dos trabalhadores na Constituição Federal. Tá? Então, fiquem tranquilos, mas já para você ir adiantando, comece a ler, comece a fazer esqueminhas e a tentar memorizar esses artigos aqui. Tá? Com certeza eles estarão na sua prova. Bom, a primeira fonte que nós estamos estudando é a Constituição, tá bom? E a parte dos direitos dos trabalhadores que estão na Constituição está no artigo 7º ao 11º, tá bom? Vamos agora falar da segunda espécie de fontes, que nós temos as leis. Tá? As leis são a segunda espécie que nós estamos estudando. As leis referentes ao direito do trabalho, tá? Só quem possui competência para fazer leis do direito do trabalho é a União. Tá? Então, só a União que possui competências para editar leis que possuem referência com o direito do trabalho. A principal lei que traz regras de direito do trabalho e também direito processual do trabalho, como nós estamos estudando, é a CLT. A CLT ela é uma consolidação de leis. Então, existia na época de Getúlio Vargas várias leis referentes ao direito do trabalho e foi feita a consolidação de todas essas leis. Então, cuidado que a consolidação é diferente de código. Código é uma nova lei, tá? Um Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, são novas leis, tá? Revogam as leis anteriores. A consolidação não. Existiam várias leis de direito do trabalho e elas foram unidas em apenas um documento. E esse documento chama-se consolidação. E como tem a ver com o direito do trabalho, recebeu o nome de consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas. Tá bom? Então, essa é a fonte legal, abaixo da Constituição, mais importante
que temos, mas existem outras leis, tá? Quem quiser anotar, com certeza essas leis podem estar para quem vai fazer o concurso para analista, para nível superior, para nível médio, não. A lei 7.783, opa, aqui já está, vamos separar aqui. Pronto. A Lei 7.783 de 1989, que fala dos trabalhadores domésticos. A Lei 5.859 de 72, que fala do trabalhador rural, e muitas outras aí diante, tá bom? Vamos ver se essas leis vão estar para os cargos de analista. Então, já falamos da Constituição, já falamos das leis, agora nós vamos falar da terceira espécie, que são as convenções e acordos coletivos. Tá? É uma fonte do direito do trabalho, as convenções e os acordos coletivos. E como você está percebendo, as convenções e os acordos coletivos são considerados fontes, o quê? Fontes autônomas, porque são os próprios trabalhadores e os empregadores que estão acordando determinados assuntos, tá? Então eles estão acordando, estão regulando o direito que tem a ver com as suas funções trabalhistas, tá? Não esqueçam que essas convenções, esses acordos sempre estão abaixo da Constituição Federal e estão abaixo das leis. Então, todo acordo, toda convenção deve respeitar a Constituição e deve respeitar as leis, sob pena de serem considerados ilegais e nulos, como se nunca estivessem existidos, tá? Então, eles têm que respeitar as mínimas condições de trabalho previstas na Constituição e nas leis, tá? Então, tomem cuidado com isso. Na hierarquia das normas, os acordos e as convenções estão abaixo da Constituição Federal e das leis. Próxima fonte que nós vamos falar são as sentenças normativas. As sentenças normativas são decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou até mesmo pelo Tribunal Superior do Trabalho, julgando o que é chamado de dissídio coletivo. Se determinada categoria de trabalhadores está sofrendo algum problema com determinada empresa ou grupo de empresas, se alguns direitos desses trabalhadores estão sendo violados, esses trabalhadores podem entrar com uma ação requerendo dissídio coletivo. É uma lide que vai ser julgada, e quando esse processo for julgado, vai intervir em todos os trabalhadores daquele ramo específico. Isso é um dissídio coletivo. Tá? Esse dissídio coletivo vai ter relação com todos os trabalhadores daquela categoria. Tá? Então, quando vem uma sentença normativa dessa, essa sentença é lei entre as partes. Então, de um lado vai ter os empregados, e do outro vai ter os empregadores. Essa sentença vai ser como se fosse lei entre as partes. Tá? Então, tomem cuidado com isso. É só entre essas partes, não engloba todos os trabalhadores, só aqueles trabalhadores envolvidos naquele dissídio coletivo, naquela categoria, tá bom? Isso é uma sentença normativa. Próxima fonte que vamos falar
são os regulamentos das empresas. Esses regulamentos das empresas, existe divergência, tá? Nem todos os livros de direito consideram os regulamentos das empresas como uma fonte do direito do trabalho, tá? Então, não é todo mundo que considera uma fonte do direito do trabalho. Bom, para provas de concurso, não devemos considerar os regulamentos das empresas como fonte do direito do trabalho. Então, leve isso para a prova. Para provas de concurso, tá? Então, aqui, não são fontes do trabalho. Isso é divergente, mas devemos partir para um dos lados. Ou é ou não é. Nós, para provas de concurso, vamos considerar que as fontes, os regulamentos das empresas não são fontes do direito do trabalho. Combinado? Muito bem. Vamos para a próxima fonte. Próxima fonte que nós vamos estudar é o uso e costumes. Tá? Uso e costumes. Os usos, né, de determinada situação, de determinado direito já que não está regulado por lei, é considerado fonte, bem como os costumes, tá? Então, são consideradas fontes do direito. Professor, isso é unânime ou é divergente? Isso também é divergente. Existem vários professores, existem vários livros de direito que não consideram o uso e os costumes como fonte do direito do trabalho, mas apenas como formas de integração caso não haja lei. Tá? Então, caso não haja lei sobre determinada situação, utiliza o uso e os costumes como fonte entregadora. Tá? Então, isso é muito divergente, mas é aquela coisa. Devemos partir para um princípio, para um dos lados, ou é ou não é. Qual a posição majoritária? O uso e os costumes são consideradas fontes ou não? Para a posição majoritária, o uso e os costumes são considerados fontes do direito do trabalho. Então, para provas de concurso, devemos considerar. Tá? Então, eu já li, professor, em outros lugares que não são fontes. Alguns lugares, alguns professores já disseram que não são fontes. Tudo bem, eles partem para esse outro princípio daqui, para a segunda corrente. Mas nós vamos considerar fontes, sim. Vamos até colocar um exemplo. Anote aí. Vários costumes hoje são consideradas normas legais, como, por exemplo, o 13º salário. Qual é a história do 13º salário que nós vamos estudar mais para frente? O 13º salário era uma coisa que era pago por alguma das empresas. Algumas das empresas, dentro de um ano, em vez de pagar 12 salários, pagavam para os seus trabalhadores 13. E isso virou um costume em determinados países e acabou virando lei em todo o mundo. Então, hoje, o 13º salário, né, ele já era pago como um costume. Então, eu era trabalhador. Não, vamos dizer que não tinha norma obrigando o pagamento do 13º salário. Mas, se eu sou de uma empresa e todos aqueles trabalhadores recebem 13º salário, coisa que não tinha na lei, eu também poderia requerer esse pagamento, tá? Pelo princípio da igualdade. Então, por isso que sempre os costumes foram utilizados como fonte do direito do trabalho, tá bom?
Próxima. Vamos falar agora das jurisprudências. As jurisprudências, o que é uma jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que julgamentos de tribunais, tá? Então, as jurisprudências são decisões judiciais de tribunais. Quando um tribunal julga determinada ação, determinado litígio, quando ele julga essa ação, ele está criando uma jurisprudência que tribunais abaixo daquele tribunal devem respeitar se quiserem, não são obrigados. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Temos o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho julgou determinada coisa pela forma X. Será que o juiz daqui do Amazonas tem que julgar aquela mesma situação de forma X? Não, ele não é obrigado, ele pode julgar de forma Y. Tá? Então, as jurisprudências não são obrigatórias. Tá? Isso que eu estou falando é a regra. Em regra, as jurisprudências não são obrigatórias. Deixa eu organizar aqui a nossa lousa online. Tá? Vamos organizar aqui da seguinte forma. Jurisprudência. O que é uma jurisprudência? São julgamentos de tribunais superiores. Tribunais superiores. Tá? Então, em regra, não são obrigatórios. Então, um juiz, em regra, não deve obedecer uma jurisprudência de um tribunal superior, só se ele quiser, se ele for daquele entendimento. Tá? O juiz possui livre convicção. Tá? Ele vai com aquela jurisprudência se ele quiser. Existe uma expressão que é chamada jurisprudência pacífica. É quando vários tribunais, todo mundo julga de determinada forma. Mesmo assim, um juiz não é obrigado a seguir essa linha de raciocínio. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Por isso que as jurisprudências, pela maioria dos livros de direito do trabalho, não são consideradas fontes. Isso aqui, fonte do direito, é uma corrente, tá? Eu acho que se você partir pelo princípio de pegar vários livros para você estudar, você vai ver que lá nesses livros a jurisprudência sempre é citada como não ser considerada uma fonte de direito do trabalho. Contudo, vocês estão vendo a regra aqui? Desde 2004, com a emenda constitucional número 45, foi criada uma exceção. Onde os juízes são obrigados a seguir determinada jurisprudência, que são as chamadas súmulas vinculantes. Aqui sim o juiz é obrigado a seguir essa jurisprudência. O STF, quando baixar uma súmula vinculante, ele é obrigado, qualquer juiz no Brasil, é obrigado a julgar de acordo com a súmula vinculante. Por isso que no entendimento mais moderno, hoje já está quase pacífico que hoje, sim, as jurisprudências são consideradas fontes do direito do trabalho. Principalmente porque existem súmulas do TST que não são vinculantes, só quem faz súmula vinculante é o STF. Né? Existem súmulas do TST que todo juiz, em regra, eles se baseiam. Tá? Então, por isso que a jurisprudência, hoje, para uma prova de concurso, o ideal é falarmos que sim, ela é considerada uma fonte
do direito do trabalho. Para finalizar essa nossa parte do estudo das fontes, vamos falar da doutrina. Tá? Vamos falar aqui da doutrina. Professor, o que é doutrina? Doutrina são livros, são estudos de professores, dos estudiosos dos direitos sobre determinado assunto. Como nós estamos estudando direito do trabalho, existe uma série de livros, de estudos de direito do trabalho. Esses livros são doutrinas, tá? De estudiosos que pesquisam o assunto, direito do trabalho. Essas partes mais divergentes que estamos estudando, esses doutrinadores ficam debatendo no livro deles, é um real confronto. Você pode pegar vários livros de direito do trabalho e vários livros vão ficar se confrontando. Olha, o autor tal, no livro dele, disse isso, eu já sou contra, eu digo aquilo, tal. Então, há essa divergência. Isso é bom para o direito. Para a prova de concurso, isso não tem para onde fugir, isso não existe tanta divergência, tá? A doutrina não é considerada a fonte do direito, até porque os juízes não são obrigados a se basear por determinada doutrina. Tá? Eles, se quiserem julgar, eles vão apenas pela Constituição, pela CLT, pelas leis. Mas pela doutrina, se um juiz nunca quiser nem ler uma doutrina, ele não é obrigado. Tá? Por isso que as doutrinas não são consideradas fontes do direito do trabalho. Tá bom?